Fala, meus canábicos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Enfer Canábica. O cenário está diferente e o nosso programa também. Esse é o Sofá com Cannabis, que é um sofá verde e um cenário um pouco diferente do normal, porque estamos com um programa novo! Gente, estou aqui com o meu microfone back e esse microfone vai ser passado para alguém para falarmos sobre cannabis, tá? Então vou trazer novidades para o nosso canal. E essa novidade é um programa novo. Coisas especiais, pessoas diferentes para vocês conhecerem, tá? Até porque maconheiro não é vagabundo. Temos que começar a mostrar para as pessoas que todo mundo que trabalha na cena da cannabis tem histórias especiais. E vou apresentar novidades para vocês dentro desse mercado, tá? O Sofá com Cannabis é um programa que vai trazer pessoas para sentar aqui junto comigo para falarmos sobre diversos assuntos, incluindo, logicamente, a nossa plantinha sagrada. Esse é o nosso novo microfone e eu vou passar esse microfone para uma pessoa muito especial, que eu gosto muito e que tem muita experiência com a cannabis. Então é isso, já chegue logo curtindo esse vídeo, deixe seu comentário, porque nós precisamos de vocês, porque é assim que a gente cresce aqui nessa plataforma. E eu falei que quando eu voltasse, eu ia voltar um pouco diferente, e é isso, passei um tempinho afastada, mas foram necessidades mesmo que eu precisei me afastar um pouco da plataforma, mas estou de volta com novidades, espero que vocês gostem, e vamos deixar de conversinha e trazer logo a nossa convidada para falarmos sobre maconha. Então hoje nós vamos apresentar uma pessoa que, nossa, tem uma história incrível e que de fato hoje trabalha também com cannabis, assim como eu. Ela é prescritora de cannabis medicinal. Sim, ela é prescritora de maconha e hoje nós vamos apresentar essa pessoa de uma forma mais tranquila e maravilhosa do jeito que ela é, muito natureza. Vamos apresentar Doutora Úrsula Catarino! Palmas para ela, gente! Maravilhosa! Obrigada por ter aceitado o convite. Muito agradecida. Vamos Olá, sentar. gente, youtubers! Isso, minha galera tá esperando a sua história individual como pessoa, como médica que você é hoje, que atrai os seus pacientes, traz eles para fazer o uso dessa terapia fantástica, maravilhosa, que eu tenho o prazer também de trabalhar. Fale um pouquinho para os meus enfercanábicos, para os meus inscritos, quem é a doutora Úrsula Catarino? Passando o back para ela, gente. Podia ser um back de verdade mesmo, né? Tinha que estar aqui sob a energia de Santa Maria, né? Não? Espera ainda. Bom, gente, meu nome é Úrsula, sou médica. Olha, até o sol resolveu aparecer. Eu sou médica e hoje eu utilizo, basicamente nas minhas consultas, essa planta, né? Sempre trabalhei com plantas medicinais, mas nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado quase que exclusivamente com a cannabis, com a maconha, né? E com as diversas formas. Isso tem transformado a minha vida, mudou meu jeito de trabalhar, mudou meu jeito de fazer medicina, mudou até o meu jeito de existir mesmo, assim, né? Imagina se eu voltasse no tempo e falasse com a minha eu do passado, falar, oh, você vai ser uma maconheira, maconhista, e ainda vai ser uma médica especialista em maconha mesmo. Eu não ia acreditar. Eu vou devolver, passar o back. Apesar de falar que quando a gente segura o back é microfone e esse é microfone, não é para ficar segurando. O que é que as pessoas geralmente me perguntam, né? Ai, como é trabalhar com maconha? Quais são as diferenças para você que é médica, né? As diferenças que você vê nos seus pacientes que hoje fazem uso das terapias com cannabis. E como era antes? Existiam feedbacks positivos ou não, né? Eu vou até me encostar aqui porque, né, eu já quero ficar à vontade para essa conversa maravilhosa. Bom, eu sempre trabalhei com medicina preventiva e social. Eu trabalhei muito tempo no SUS, como gestora do SUS, e depois trabalhar com política, né, pública de saúde começou a me adoecer. A realidade do SUS é muito dura, difícil, né? Então às vezes afeta muito a nossa saúde mental. E eu acabei migrando para uma medicina
medicina que eu acreditava, mas dentro do mercado privado, que é a acupuntura. Então, Legal. eu sempre tive muito bons resultados. Eu sempre fui aquela médica que tirava remédios das Ótimo. Eu também. pessoas, né? Sempre trabalhei desse jeito, tirando as medicações, mas a minha ferramenta terapêutica sempre foram as agulhas. Mas isso demandava que eu tivesse uma clínica, que eu ficasse parada Aterrada, no né? mesmo lugar, né? Mas eu tenho uma alma cigana, então eu já morei em vários lugares, já viajei bastante por esse país, né? Então, trabalhar com acupuntura e ter uma carreira nesse ramo necessitava que ficasse no mesmo lugar. E com a pandemia abriu as portas e as possibilidades da cannabis. Foi quando eu mergulhei nesse mundo e passei a trabalhar com isso. Eu realmente não sabia o quanto que podia ser impactante, né, na saúde das pessoas. Quando eu comecei a escutar pelas primeiras vezes sobre cannabis medicinal, foi na Marcha da Maconha. Já conhecia a Marcha da Maconha, nunca tinha ido, tinha vários amigos que participavam da Marcha da Maconha, tanto de São Paulo quanto de outros lugares, mas não era uma coisa assim que eu acompanhava, escutava as notícias muito de orelhada, mas não estava dentro dessa pauta. E aí comecei a ver a cannabis medicinal dentro da Marcha da Maconha. E aí a primeira coisa que eu pensei na época, né, porque por desconhecimento, é que eram poucas doenças raras, que podiam ser melhoradas com a cannabis, que foi assim que a gente ficou sabendo dos primeiros pacientes, né, que tem do filme Ilegal, né, que conta a história dessas mães das epilepsias refratárias. Então eu achava que era só nessas condições, mas que os maconheiros estavam abraçando a cannabis medicinal para poder dar visibilidade e pautar. Mas é isso, estou só desconhecimento, né, porque apesar de ser médica, eu nunca tinha aprendido sobre o sistema endocannabinoide. Esse é o erro, né? Porque o Brasil já começou errado, na minha opinião. Como é que um sistema tão importante como esse, interessante de ser estudado, nós só estamos vendo hoje? E isso daí logicamente, vai refletir por algumas gerações, até que as faculdades, né, os estudantes de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, entre outras profissões que precisam desse conhecimento, estejam realmente empenhados e com conhecimento científico suficiente para tratar pacientes. E é isso que acaba limitando, talvez, né, as nossas profissões em conseguir trabalhar com os pacientes. Por quê? Porque a gente precisa, às vezes, ensinar para outros profissionais como eles devem entender esse sistema, né? Eu acho também que as pessoas precisam utilizar da terapia canabinoide para poder entender o outro. O que é que você acha sobre isso? Você teve sistema do canabinoide? Na faculdade, não, eu tive que ir buscar isso. Eu estou falando dos dias hoje, né, atuais, que a gente precisa talvez ensinar para os nossos colegas, né, fazer com que eles entrem nesse mundo para poder nos ajudar, porque é muita demanda de muita gente doente por muitos anos e a gente está aqui nesse movimento, né, tentando trazer de várias formas esse conhecimento e as pessoas precisam se interessar. Mas enquanto isso, como é que tá as escolas? Como estão as faculdades, né, dentro desse assunto? Muitas ainda não entenderam que precisa, para um futuro, para a gente evitar de ficar doente, né? Porque o Brasil é muito preventivo, a gente sabe que o Brasil trabalha em cima de uma saúde preventiva, mas como entender um sistema que não deu na faculdade, né? Então a gente talvez, quem tem mais experiência, passa a trazer novas pessoas para poder ter esse conhecimento, né? Porque infelizmente eu tive que buscar devido à epilepsia, né? Foi a curiosidade que me trouxe para que eu tivesse esse conhecimento em me cuidar, para que eu não precisasse tomar medicamentos alopáticos, né? Agora tem pessoas que são saudáveis, né, que ainda estão saudáveis e que ainda não tiveram essa necessidade como eu tive. Primeiro comecei na necessidade. Eu costumo dizer que ou é pelo amor a cannabis ou é pela dor. No meu caso, eu até gostava, curtia um beckzinho na adolescência e tal, na minha fase adulta, mas não era uma coisa de precisar dessa planta. Então, quando eu precisei, foi que eu me aterrei no assunto para poder eu conseguir me ajudar e depois eu percebi que tinha um mundo muito maior para ajudar o outro e foi aí que eu entrei com a enfermagem nessa área, né? Que eu comecei a buscar trazer pessoas para se cuidar assim como eu. Opa, deu certo para mim, por que não vai dar para os meus pacientes, né? E é isso.
isso, eu achei interessante essa questão de você, hoje, como você trabalha hoje, né? Trabalha em vários lugares do Brasil, atendendo vários pacientes, isso é possível, mas existem médicos, existem pessoas da sua profissão que são muito aterrados, né? Como fazer com que esse pessoal consiga estudar o sistema endocannabinoide? Porque hoje já tem curso, hoje já tem pós-graduação, é mais a questão do interesse. O que é que você acha sobre isso? Então, aí eu continuar, né, a questão, né, que eu vi as primeiras coisas da cannabis medicinal foi através da Marcha da Maconha e tinha essa visão errônea. Então, eu acredito que muitas pessoas e muitos médicos ainda tenham essa visão, que não sabem do sistema endocannabinoide, que é um sistema regulatório de homeostase e que tem uma comunicação retrógrada, né, na questão dos neurônios, e isso faz com que se regule, né, essa coisa da fenda sináptica, então é uma mágica mesmo, né, que a gente não, que desconhece, e acho que muitos colegas podem ainda ter esse tipo de visão, que era a visão que eu tinha. E quando chegou a pandemia, eu descobri o curso do Padre Chicão. Olha só o Padre Chicão. Gente, vocês não conhecem a história do Padre Chicão, não? Vocês precisam conhecer a história do Padre Chicão. Pode chamar aqui, né, o pessoal que trabalhava no curso do Padre Chicão, Fernanda, Gabi, né, para explicar. E aí eu falei, olha, então já tem esse saber estruturado, porque eu sabia que existia cannabis medicinal, mas era isso, assim, a gente via as notícias, tinha os artigos e tal, mas tinha esse saber estruturado. Recomendo também para quem aí está querendo se aproximar, é um curso gratuito, aqui no YouTube, inclusive, e pronto. Aí, quando eu fiz esse curso, isso foi em 2020, no início da pandemia, e eu percebi que eu estava muito atrasada no rolê, né? Que eu estava perdendo a oportunidade de conhecer, eu que já dava fitoterapia, trabalhava com outras plantas medicinais, e aí comecei a trabalhar. Isso mudou minha vida. Então, no início, tinha muita insegurança para dar a medicação, né, para os clientes, porque a gente tem todos esses preconceitos que colocaram na nossa Sim. cabeça, que é fruto do proibicionismo, e aí eu fui compreendendo todas essas questões, e hoje eu percebo que a cannabis, por ela ter sido proibida no grande período do boom, né, do nosso avanço tecnológico na medicina, a gente se atrasou no processo de pesquisa. Sim. No Brasil, o mundo. O Brasil é um dos que mais produz ciência em relação a cannabis, mas de quando? De 92 para cá, que é quando a gente compreende todas as moléculas, enzimas e como funciona o sistema endocannabinoide, né? Os últimos detalhes são fechados em 1992. Imagina, eu tinha 2 anos. Entendeu? Então, assim, é um processo recente se a gente pensar em pesquisa, porque a pesquisa ela precisa de um acúmulo, né? De anos de estudo. A gente tem um grande acúmulo de pesquisa básica, né? E que garante assim, a possibilidade da gente fazer pesquisas clínicas, e a gente só não avança nas pesquisas clínicas por causa do proibicionismo. Preconceito. E outra, o acesso à maconha, a gente poderia ter flores melhores, mas o preconceito barrou isso, né? E hoje a gente tem a possibilidade de falar sobre maconha, vestir roupas, né? Como essa que você tá linda, inclusive vamos falar sobre ela. Lute como uma mãe-conha. Eu sou uma mãe-conha, eu me sinto uma mãe-conha, né? Porque eu sou mãe e sou maconheira e trabalho com maconha. Fala um pouquinho aí dessa camisa linda pra galera ver. Bota assim para o pessoal dar uma olhadinha nessa camisa. Eu faço parte da Associação Mães Conha, já fui mãe de pet, hoje eu sou mãe de planta. Adoro, eu também. Sou mãe de planta. É assim, né? As Mães Conhas é uma das primeiras associações de pacientes, né? Me associei depois de um tempo que a associação já existia, né? A quinta associação que conseguiu o direito na justiça de plantar para os seus pacientes, que eu acho diferencial, né? O que faz com que eu permaneça na Mães Conha é assim, a admiração que eu tenho pela Ângela Buin, que é a presidente da associação, pela história dela e de luta, né, com a filha dela, e principalmente porque é uma das poucas associações que milita pelo autocultivo. Extremamente necessário, porque nem todo mundo tem condições de comprar, mas tem possibilidades de plantar, né? Mais uma pauta para ser conversada. E é isso, sim. Todas as possibilidades são válidas, né? Eu acho que desde a coisa da indústria farmacêutica com os compostos isolados, que é válido, mas que a gente sabe que em relação a cannabis não é a melhor forma, Não. que a melhor forma é de planta inteira, integral,
Então, é um remédio que pode ser feito em casa. A gente precisa, como a gente está trabalhando com remédio, a gente precisa garantir qualidade. Lógico. E aí, dependendo do nível de maquinário ou de a responsabilidade, né, a gente vai tendo níveis, né, de maior rigidez em relação a isso. Então, uma associação. A Mãesconha, ela é mais pelo autocultivo e esse óleo artesanal em casa. Agora, tem outras associações que a gente conhece, né? Como a PEP, a Abrace, a Maria Flor, a Alternativa, né? Tem outras tantas que estão aí pleiteando o direito de produzir óleos em larga escala. E aí, a rigidez do controle de qualidade é maior. O maquinário precisa ser maior. Mas isso não quer dizer que aquele remédio feito em casa não tenha também validade, não tenha possibilidade de tratamento, né? E sempre foi assim, no final das contas, as pessoas antes plantavam e faziam em casa e ninguém nunca morreu, né? Por que que agora tem que ser assim? A pessoa só pode comprar. Se essa pessoa tiver conhecimento, na minha opinião, né? Precisa ter conhecimento científico, né? Entender do processo da fabricação do medicamento, ter alguém para acompanhar esse tratamento, independente se a pessoa está fazendo em casa, ela precisa ter um acompanhamento para que ela saiba, né? Entenda as diferenças, né, dos tipos de óleo, das strains, que a gente sempre fala aqui das strains, né? Existem certas diferenças, existem strains que é mais para ansiedade, outras que é mais para a depressão, outras que é para Parkinson. É preciso um pouquinho de conhecimento, até porque para fazer, né, hoje em dia, um HC, você precisa provar que você sabe plantar e que você sabe fazer o processo de extração para você tomar o medicamento. Então, assim, não é uma coisa isolada. Todo mundo vai plantar. Não, tem gente que vai ter condições de plantar, até porque plantar também tem custos, plantar também é caro e é difícil. Não é uma planta assim, não é qualquer planta, é uma planta que ela tem gente um que grau, né? Mata cacto. Imagina. E uma coisa que é importante que faz parte da prática da enfermagem, né? A coisa das boas práticas. Isso. Em cada nível de exigência, para aquele nível de exigência, você também tem boas práticas. Exato. Mesmo que seja em casa. Então, por exemplo, a gente está aqui, a gente saiu aí da Expo, né? Então teve uma grande aglomeração, toda vez que tem uma grande aglomeração como o carnaval, essas coisas, aí tem as viroses pós, né? A gente na Covid aprendeu. Quando a gente tem essas doenças respiratórias e tudo mais, antigamente fazia o quê? Fazia os lambedores, isso, chazinho, os xaropes, assim, e eles têm receitas. Você não coloca qualquer coisa. Isso, não tem, você tem que ter quantidade, cuidado. Né? Como é que você vai guardar? Como é que você armazena? Aí você, né, ferve os vidros, ferve os potes. Então, tudo tem boas práticas. Exato. E isso também existem boas práticas para o manuseio e o processamento dos remédios à base de cannabis. Então, a gente está falando que a gente tinha que falar assim, ó. Não, mas é porque aqui é um bate-papo tipo podcast. Você pode ficar à vontade. Aqui, às vezes, eu vou me encostar aqui. Não, mas eu quero sair bonitinha, né, nos cortes. A maconha, então, mudou a sua vida. A maconha mudou minha vida. Eu virei maconheira de véia. Eu não, assim, sempre tive acesso fácil, né? A gente fala assim, proibir, né? Gente, a cannabis é proibida desde que eu existo. Eu também. Desde que eu existo, ela já era proibida. E nunca me faltou oportunidade. Nunca me faltou. Sempre esteve presente. Sempre esteve presente, assim. Meus amigos sempre foram maconheiros. E aí foi, assim, questões minhas, de decisões minhas. De eu escolher ou não escolher, de eu falar sim ou não, entendeu? É isso. Experimentei quando eu estava na faculdade, né? Inclusive com uma pessoa que é uma pessoa pública e importante da política nacional. Vocês entenderam? Mas é que, assim, tive angústia. Provavelmente poderia ter algum contaminante, porque era o pressadinho nosso básico do que garante o salve durante muito tempo. Sim. E provavelmente de alto THC. Para a primeira vez, não é tão saudável, né? A gente provar, às vezes até o medo faz com que a gente tenha uma paranoia. O medo de estar cometendo um erro, o medo do proibicionismo, ou de alguém chegar e ver e depois te julgar. Então, até o medo influencia na hora
de passar aquelas substâncias para dentro da gente e ela se manifestar. E o desconhecimento também, assim, porque qual que era a grande sensação, né, minha, nesse momento que eu provei a primeira vez? Uma desconexão entre o corpo e mente. Então, o meu corpo estava muito relaxado e a minha mente em altas. Acelerada, Então, THC, né? eu tinha a minha mente pedia alguma coisa e o meu corpo não respondia. Então, por desconhecimento, por não ter sido orientada, e aí fiquei essa desconexão foi me deixando angustiada. E aí eu usava o álcool, né? Porque considerava que o álcool, por ser legalizado, então era uma droga que ia me trazer menos danos, né? Considerando que a humanidade fosse inteligente em fazer as suas legislações, né? E hoje a gente vê que não necessariamente. O álcool traz muito mais risco do que a cannabis. Isso não é a gente que fala, são as pesquisas, os artigos, né, científicos que fazem essa comparação entre diversas substâncias e não adianta, né? Às vezes as pessoas acham que por ser liberado, por estar na farmácia, que ele é ótimo, que vai fazer o bem, e nem sempre é assim que funciona. É isso, os remédios às vezes de farmácia têm muito mais efeito colateral, né? Esses alopáticos. E aí é isso, aí eu comecei a ter problemas com o álcool, né? Às vezes o pouco que eu bebia me dava amnésia, me deixava mal, ressaca, né? E aí eu decidi parar de usar qualquer tipo de substância e aí eu fiquei muito chata. Ficou muito chata, até porque a gente usa substâncias para tudo. Se a gente toma café de manhã para se estimular, né, para fazer nossas atividades, a gente está usando droga, a gente está usando cafeína. Fala para eles, amiga. Isso aí eu tava ficando muito chata, eu ia para as festas, para os encontros e não conseguia me conectar com as pessoas e tal. E aí eu depois dos 40 decidi então que eu ia procurar uma outra substância, estudei e achei que dentro das substâncias que tinham, a que seria mais adequada para mim seria realmente a maconha. E procurei meus amigos maconha e falei, e aí, como é que faz, né? Que é isso, não sabia nem de chavar um beck. Imagina, não sabia nem como funcionava. E aí é isso, era um outro momento, né? Provavelmente se fosse um momento como hoje, eu provavelmente procuraria um médico para me orientar e falar, ó, eu tô procurando isso, eu tô buscando alguma substância para eu relaxar, para conseguir socializar, porque é isso, eu me descobri autista, né? E aí todas as minhas dificuldades de socialização, essa coisa da chatice, na verdade era autismo, né? Era dificuldade de socializar, né? Então, várias coisas foram acontecendo. E eu só me descobri autista porque, pelo meu interesse na cannabis medicinal, comecei a estudar, comecei a estar com outras pessoas que já trabalhavam com isso, outros médicos que o grande público do início eram as epilepsias e os autistas, e aí passei a conviver com pessoas autistas, crianças autistas, e me identifiquei. E aí foi assim que eu fiz o diagnóstico. Então, hoje, a minha vida mudou justamente por isso, porque a cannabis me ajuda a lidar com as minhas crises, a cannabis me ajuda a socializar com as pessoas, a cannabis me ajudou, inclusive, a resgatar as relações familiares. Olha só, né? Porque era isso, questões que tinha da minha família de não aceitação e tudo, por não compreender quem eu era, né? Então, eu realmente acho que a cannabis salvou minha vida e hoje eu dedico a minha vida a ela, né? Eu me dedico a ela. Nunca imagina que eu achei que eu ia andar com um enfeite de maconha na minha cabeça. Gente, que eu ia andar com a camiseta, que sou uma manconha. Eu não achava nunca que eu ia fazer isso. Se tivesse contado, a gente não ia acreditar, eu também não. Não ia acreditar, mas eu estaria em marcha da maconha, lutando pelos meus pacientes, lutando pela vida das pessoas, né? Porque quando a gente vai para uma marcha, você veio até para a marcha de Curitiba, né? Eu morria de medo de ir para marcha, eu achava que se eu fosse para marcha eu ia ser presa só de estar na marcha. Gente, esse ano já fui, nem sei quantas marchas que eu fui esse ano, entendeu? Porque acho importante. É importante. Então, assim, mudou completamente, assim. Hoje eu sou outra pessoa, né? Inclusive em relação com as outras substâncias, assim, né? Tem outras substâncias que têm outras repercussões do corpo, a questão né, de realmente a dependência. E eu tinha uma outra relação, apesar de ter acompanhado desde o início, nascer da redução de danos, né? A redução de danos no Brasil, né? Porque eu sou sanitarista, estudei medicina preventiva e social, então, assim, a gente acompanhou o início lá, quando o Davi Capristano era secretário de saúde em Santos, né?
Mas só depois que realmente comecei a trabalhar com maconha, a minha visão de outras substâncias, como a cocaína, o crack, né, e essas novas drogas sintéticas que aparecem, cada dia aparece uma nova droga E não vai sintética. deixar de aparecer, porque o problema está na proibição e não, né? A indústria farmacêutica É, mesmo, que está aí sempre criando novas moléculas. Foi assim, foi a indústria farmacêutica que descobriu o LSD. Foi a exatamente. Sandoz que bancou o cientista e aí ele lá dentro do laboratório que descobriu a molécula, estava buscando outras coisas para cardiopatia, para, né, E os descobriu a derivados do molécula e Igor, tá aí descobriu a até molécula, hoje. está aí. Então, mudou minha prática clínica, mudou a minha relação com as pessoas, mudou a relação com as substâncias, E tudo, com a vida, tudo a tudo. Sou vida, outra assim como foi pessoa. comigo, né? Também comigo, a cannabis, ela transformou totalmente minha relação, não somente com as pessoas, mas comigo mesmo, com o meu eu, sabe? De aceitar quem eu sou e de aceitar o outro como ele é, aceitar as opiniões, entender e equilibrar, né, isso na nossa vida é um desafio. Conta pra mim e para o pessoal que está assistindo. Conta para o pessoal que está assistindo como é hoje dentro do mercado, do seu mercado da medicina, né? Já sofreu preconceito porque você é prescritora de cannabis medicinal? Já houve alguma situação desconfortável em relação à sua profissão? Porque a minha já, infelizmente, eu tive problemas em falar sobre maconha no exercício da minha função, né? No trabalho, no hospital. Já sofri preconceito. E você? Já aconteceu alguma situação desconfortável por você ser maconheira e prescritora? Já. Quando eu estava atendendo uma clínica, né, em Salvador e apresentei essa possibilidade terapêutica, não foi assim, não senti meio com preconceito, mas acho que é da própria pessoa, né? Mas uma reticência, um bloqueio, sabe? Uma dificuldade maior. Te olhou Tipo diferente? assim, acho que aqui não vai dar certo, acho melhor a gente não divulgar, acho que você deve falar isso só para os seus pacientes, a gente não coloca na clínica que tem isso Hum, aqui. E entendo que é o desconhecimento mesmo. Agora, o grande problema que eu passei, e até hoje eu estou meio traumatizada com isso, né? Que a gente se conheceu nesse processo de querer ser blogueira, né? Você já tinha acontece. perdido a sua conta, estava Já. reiniciando um processo, né? Eu já estava começando, a minha conta estava começando a andar e a sua estava engatinhando. E assim, sem aviso, né? Sem nenhum aviso, né? Porque eles dão As as notificações. notificações, eu nunca tinha recebido nenhuma notificação, porque eu tinha bastante cuidado, né? Em trocar letras, em evitar de falar maconha, né? Usar outras simbologias, usar essa coisa de planta medicinal, planta sagrada. E num dia 25 de agosto, a minha conta do Instagram foi suspensa, né? Eu não consegui falar com o Recuperar. Instagram, assim, não consegui recuperar, não tinha como. Né? Foi no período pré-eleitoral, eu estava toda preparada para trabalhar o período eleitoral, assim, para cobrar mesmo os candidatos e ver quais eram as propostas de maconha, conversar com o meu público sobre isso. Não pude, né? Então, assim, eu não pude nem fazer campanha, As né? dificuldades que as plataformas, infelizmente, trazem para a gente que gosta de trazer esse conteúdo especial e interessante para vocês. Pois é, e aí a minha conta foi suspensa, eu entrei na justiça para recuperar minha conta, entrei com liminar, a minha liminar foi negada, eu fiquei, demorou para ter audiência, né, 6 meses, e no dia da audiência, né, eu queria saber por que a minha conta tinha sido suspensa e eu não recebi essa resposta, assim, nem no processo eles argumentaram do que é que eu tinha feito de errado, porque eu trazia conteúdo só, né? Eu não vendia nenhum tipo de produto, nem oferecia as consultas. Eu não oferecia, né, na página e não tinha argumentação. A Que única absurdo. argumentação que tinha no processo foi um print da minha página inicial que falava: te ajudo a ter acesso à fitoterapia canábica, que é o que eu faço, e orientações sobre psicodélicos, porque mesma coisa, os psicodélicos estão por aí, as pessoas estão usando, independente se eles continuam proibidos ou Ou não. não. A proibição a gente sabe que já Então, está eu, falida. como médica, preciso pelo menos orientar as pessoas para elas não se colocarem em risco,
Com certeza. Risco de vida, interações Que é o medicamentosas, que mais processos. acontece. Então, é o que eu faço. Então, estava ali, é só isso. Então, esse era o print, sem nenhuma argumentação, né? E quando eu falei que era médica, né? E aí o juiz falou, mas esse é o trabalho dela, ela é médica, né? E aí não teve nenhuma argumentação. A empresa Facebook tinha 3 advogados, né? No dia da audiência, e nenhum dos 3 advogados fez a argumentação. Meu Então, Deus. é isso. Então, eu acho que esse foi, até hoje, o grande situação assim, que eu passei em relação à minha profissão, né? Isso atrapalhou, porque eu já estava atendendo online e a melhor forma das pessoas me encontrarem é pelas redes sociais. Então, do nada, as pessoas perderam contato comigo, né? Então, impactou no meu rendimento, nos meus atendimentos daquele mês, né? E aí hoje eu não me sinto mais segura em trabalhar conteúdos na internet. Hoje, assim, a minha página eu recuperei, mas tem só algumas fotos pessoais, poucos textos, poucos vídeos, que eu ainda não me sinto segura a voltar a trabalhar. E você sabe que você trabalha com isso, você se dedica, você gasta tempo, você, né, programa cenário, programa iluminação, monta roteiro, né? E tudo para de um dia para a noite você abrir para trabalhar como se você chegasse para o seu trabalho, quando fosse abrisse a porta, tudo desaparecesse. Cadê minha mesa? Cadê minha cadeira? Cadê tudo que estava aqui desapareceu. Isso aconteceu comigo, foi uma situação bizarra na minha vida. Tipo, quase fiquei depressiva, porque eu perdi todos os meus conteúdos de Amsterdã, né, do Canadá, coisas que eu fazia por lá, enfim, um Instagram inteiro de anos trabalhando e o Cannabis College, né, que eu gostaria tanto de ter muitas imagens para mostrar para as pessoas, mas ficaram poucos registros, porque tudo eu colocava na plataforma. Hoje eu salvo tudo, tá? Hoje tem Drive, hoje tem tudo, mas antes não tinha isso. Então, limitava a gente de guardar, né, as coisas, até porque o próprio celular ficava cheio de conteúdo e a gente saía, né, excluindo. Hoje eu já tô mais macaca velha, né, e não deixo isso acontecer. Eu tenho, né, não que eu tenha uma conta reserva, eu não tenho uma conta reserva, tá, gente? É só aquela mesmo. Mas por falar em conta, fala aí para eles onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais e, quem sabe, marcar uma consulta, né? Enfim. Ai, gente, então, eu tô no momento de transição de carreira também. Eu já tentei deixar de ser médica algumas vezes, mas não consigo, porque a medicina não sai de mim. É porque você é muito boa, ela é muito boa no que faz. Não adianta, assim, eu tento deixar de ser médica, mas não importa o que eu esteja fazendo, eu continuo sendo médica, né? Então, eu atendo, mas desde que eu entrei no mundo da cannabis, eu tenho a minha marca chama Flor de Maria, e o @ é Universo Flor de Maria no Instagram. Sigam ela, por favor. Bom, e a ideia é realmente que seja um universo da Flor de Maria, né? No Santo Daime, a cannabis é chamada de Santa Maria. A gente sabe que aonde tem, né, a maior quantidade de resina e canabinoides são nas flores, então são as flores de Santa Maria, Flor de Maria, que tá aí. Então, isso foi eu recebi esse nome num ritual de Santo Daime, né? Eu senti a presença do Padrinho Sebastião, ele falando para mim, esse nome que você está pensando, que eu tinha outro nome na minha cabeça, não é esse nome não, você está viajando, esquece o nome, é Flor de Maria, e é isso. Então, hoje eu atendo, né, através das Flor de Maria, pode me encontrar no @ Universo Flor de Maria, e agora eu vou começar a trabalhar produtos canábicos. Mais uma empreendedora, porque você já é empreendedora, porque você já atende pacientes, enfim, né? Já tem essa parte. Mas lançando um produtos, né? Isso. Então, o primeiro produto que ainda está aí em fase de testes, né? Organização e tudo mais, é um perfume. Já quero o meu! E assim, é um perfume que tem notas de cannabis, né? Por enquanto, a gente tem que trabalhar com isso, assim, notas de cannabis, porque os produtos de cannabis, apesar da perfumaria, né, não ter nada, né, não tem nenhum canabinoide, não ter nenhuma ação, vamos dizer, psicoativa, apesar de que a gente sabe que os terpenos, eles agem diretamente no sistema nervoso central, né, que os perfumes, eles podem ser também terapêuticos e tudo mais, mas dentro da nossa legislação, a perfumaria é diferente, né, da regulamentação de produtos farmacêuticos e terapêuticos, mesmo assim, a matéria-prima é proibida, né? Então,
Ainda. Tá mudando. Então, hoje a gente está tendo que trabalhar com outras matérias-primas que conjuntas trazem o aroma da cannabis para poder fazer a questão dos perfumes, e isso está sendo difícil, né, de conseguir trabalhar, mas é isso. Então, está nesse processo de teste, o aroma é maravilhoso, a fixação do perfume eu provei, incrível. tá? E já vou ter o meu perfuminho, enfermeira. Isso aí, estamos aí em processo de escolhas das notas, de combinação. Adoro, aí, eu a acho que vocês vão perfumaria. gostar, viu, meninas? Os meninos também, a gente pode fazer, né? Quem sabe um Então, eu estou trabalhando sem ter essa questão de do feminino e masculino e masculino. feminino, né? Como eu venho da medicina chinesa, é muito mais referências yin e yang. Ó, tá vendo? Né? Porque Vocês... o yin e yang também trabalha essa questão do masculino e feminino, mas, né, de forma complementar, mas que tudo é masculino e feminino, né? Tudo depende da referência. Antes que eu me esqueça, se você tá aqui até agora, por favor, curta esse vídeo. Curta, comente, compartilha. Por favor, a gente precisa de vocês. E por falar em arte, tá? Não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente podia ter quadros, né? Artes e para apresentar, né, algumas coisas aqui para o pessoal. Ali eu coloquei livro, ali eu coloquei ó. Gente, essa arte aqui vai ser a primeira que eu vou colocar, tá? Esse daqui é um manconheiro também. Isso. Ele faz parte da Associação Mães Conhas também. E ele me deu essa arte, né? O Rafael Roque. Ele, gente, eu vou botar isso aqui na parede, vários quadros, tá? Vou botar vários quadros. E se você é artista, e se você quiser aparecer aqui, manda para mim, né? Que eu vou mostrar a sua arte aqui no nosso programa novo. Posso dizer que é programa novo, né? Não, aí tá lançando uma nova ideia. E o legal, né, é isso, o Rafael, ele faz parte das Mães Conhas e ele também separou algumas artes de que todo recurso que vem da venda de Dessas algumas artes. imagens, eu não sei se essa é uma delas, mas eu sei que ele separou algumas imagens, todo o recurso que vem, que ele recebe da venda dessas imagens que ele separou, contribui com as Mães Conhas, tá? Então tem isso daí também, ele tipo, contribui. Ele doa, né? Ele doa, né? Ele doou o direito do uso dessa imagem para as Mães Conhas. Eu não sei quais são as imagens exatamente, não sei se essa é uma delas, mas ele estava lá na Expo Cannabis Brasil, que tem um vídeo aqui. Depois vocês assistem. Eu até falei sobre ele no meu vídeo, por quê? Porque ele foi convidado pela Expo, né, para expor essas artes. Então, você que é artista e que quer entrar no universo da cannabis, técnicas diferentes você pode usar e usar nossa plantinha Santa Maria, cannabis, maconha, do jeito que você quiser chamar, né, para poder fazer sua arte. E se quiser, sinta-se à vontade para me enviar, que eu vou colocar no meu quadro, que ainda está vazio, que já tem a primeira arte que vai ser colocada aqui nesse quadrozinho, e eu vou estar sempre trocando essas artes para poder falar para vocês dos artistas. Por quê? Porque não é porque é maconheiro que é vagabundo, que não trabalha, isso não existe. Todo mundo precisa trabalhar para viver, para se sustentar, né? E esse amigo aqui, ele vive de arte também, né? Inclusive está com a exposição aberta em São Paulo. Aí, ó. Precisa saber onde é que é, mas eu sei que está aberta. Essa semana que ele saiu direto da Expo para fazer uma exposição, uma vernissagem e tal, e as obras estão à venda. Que linda essa arte. E assim, é um mercado realmente em expansão, porque isso, o proibicionismo, né, deixou muito tempo fechado. E então artistas assim de fotografia, imagem, desenho, design, são bem-vindos no mercado da cannabis. Assim, a gente está precisando de vocês. Vem com a gente, tá? E é isso. Eu amei essa entrevista, não sei vocês. Eu acho que sim, porque você é maravilhosa, tá? Dessa vez pôde mesmo ficar com o back de microfone, né? Isso não foi um problema. E é isso, gente. O Sofá com Cannabis é isso. É uma entrevista gostosa para passar assuntos, né, interessantes sobre cannabis, histórias individuais, porque as histórias importam. A sua história com a cannabis também importa. Você pode estar junto com a gente dentro desse mercado, no empreendedorismo. Ali, são mandalas de cannabis que uma amiga minha
foram as primeiras mandalas de cannabis que ela fez, então tá exposta aqui, tá, para vocês. E é isso, gente. A gente está aqui para ajudar, para trazer mais informação para vocês de qualidade, para que todos possam entender que mentiram para a gente sobre essa planta. Mentiram para a gente. E hoje nós estamos trazendo, né, novas possibilidades terapêuticas, inserindo pessoas nesse mercado. A gente já está encerrando mesmo, né? Eu queria contar sobre o livro da maconha. Pronto. Indica para eles. Vou indicar. É o seguinte, o Ministério da Saúde, em 1958, na verdade, ainda não era Ministério da Saúde, né? Não sei como que chamava na época, editou um livro. Editou um livro desta grossura, assim, com um compilado de artigos científicos. Só que é isso, né? Esses artigos que não foram validados, todos enviesados e tudo mais, né? É um compilado. Ele foi distribuído gratuitamente como forma de formação dos médicos. A gente tem que pensar que em 1958 todo mundo acreditava em tudo que tinha nos livros, né? Mas era não forma, e não tinha internet, tinham poucos cursos, então a forma das pessoas se atualizarem era através dos livros. Então, eles editaram um livro que chama Maconha, né? A segunda edição é de 1958, ele está disponível na internet, na biblioteca virtual, né? E na segunda edição, no prefácio da segunda edição, está lá descrito, está escrito dentro desse livro, que era um projeto, né? E que aquele livro ele visava principalmente aos médicos, advogados e policiais. E o objetivo daquele livro era a eugenia da raça. Olha só. Então, sempre foi um projeto de genocídio da população negra, né, e dos povos originários. E a gente tem comprovação disso. Isso foi tudo feito através do governo brasileiro, no que foi o primórdio do Ministério da Saúde e que a gente precisa reivindicar reparação. Com certeza, sem dúvidas. Tá certo? Eu estou super concordo com a reparação. Por quê? Porque, gente, não é para ter isso. Né? As pessoas são as pessoas, independente da cor delas, da profissão delas, né? E infelizmente a gente está num mundo onde a gente precisa evoluir. Né? Porque como que a gente olha para uma planta que é tão versátil, que além da sua parte medicinal, ela é capaz de produzir tecido. 25 mil. Pode produzir casas, pode substituir o plástico. E pode produzir biodiesel, que pode ser utilizado, inclusive, para aviões. Olha só. Ou seja, a própria regeneração do planeta depende e a não dependência mais do petróleo, por que ela continua proibida? E aí a gente olha para trás e aí a gente vê desde que é começo, né? Projeto, né, de eugenia, um projeto de genocídio, é um projeto de encarceramento de certa população, né? Então a gente precisa ter clareza disso. Com certeza. Então, assim, comecei a puxar o fiozinho, né, através do medicinal, porque por ser médica, né? Mas aí a gente vai abrindo. E vai vendo a verdade. E aí não tem mais como desver, né? Não tem mais como desver. A gente tem que realmente aí, por isso que sou devota de Santa Maria e trabalho todos os dias pela planta. E qual é a mensagem que você pode deixar para esse público que está te assistindo agora? Porque é muita gente, hein? Olha, eu vou falar que eu deixo a mesma mensagem do ET Bilu: busquem conhecimento. Busquem conhecimento. É isso. Obrigada. Sabe o ET Bilu. Amiga, obrigada. Maravilhosa. Boa sorte aí no seu programa. Ai, obrigada. Muito sucesso. Aqui é o programa piloto. Isso. E venham milhares, amiga. E espero que muita gente sente nesse sofá verde. Venham muitos, vamos abençoar esse sofazinho verde. Que venham muitas flores sentar aqui nesse sofá verde. É um teste, tá, gente? Esse vídeo aqui vai pro ar, sim. Quer queira, quer não. Quem quiser que se incomode. Mas a gente está aqui com o nosso Bebê Beck,
né, para justamente trazer informação de qualidade para você. Curta esse vídeo, compartilhe, manda para a galera saber que existem médicos prescritores. Comenta quem você quer que ela traga aqui no sofá. Boa! Comente, põe aqui embaixo quem vocês querem que ela traga para esse sofá. Pronto. Façam isso que a doutora Úrsula está falando e, né, quem sabe eu posso viabilizar essas conversas, né, com a galera, né, não? E é isso. E é isso, gente. Por hoje é só, mas esperem, tá? Porque vai vir muito mais convidados aqui no nosso Sofá com Cannabis e até o próximo vídeo!